A importância das cláusulas pétreas na Constituição Federal de 1988. As cláusulas pétreas na Constituição Federal de 1988 desempenham um papel fundamental na preservação da estrutura e dos princípios basilares do Estado brasileiro. Esses dispositivos protegem determinadas normas constitucionais contra mudanças, mesmo por meio de emendas constitucionais, assegurando que certos pilares do ordenamento jurídico permaneçam imutáveis. Entre esses pilares estão a forma federativa de Estado, a separação de poderes, os direitos e garantias individuais, e o voto, que deve ser direto, secreto, universal e periódico. A forma federativa de Estado, por exemplo, é uma das características imutáveis da Constituição Federal de 1988. A federação pressupõe a existência de entes autônomos, como a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos coexistindo em um sistema de cooperação e independência. Assim, qualquer tentativa de emenda constitucional que vise transformar o Brasil em um Estado unitário ou permitir a secessão de qualquer ente federativo seria inconstitucional. Esse modelo visa garantir a unidade territorial do país e o equilíbrio entre os diversos entes que compõem a federação. Além disso, a autonomia dos entes federativos também é protegida pelas cláusulas pétreas. Não é permitido, por exemplo, retirar a autonomia dos municípios ou do Distrito Federal por meio de uma emenda à Constituição. Essa garantia visa manter a descentralização do poder e a possibilidade de autogestão, essencial para o funcionamento de uma federação. A supressão dessas autonomias seria uma violação direta da forma federativa de Estado, conforme protegida pelo artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição. Outro ponto importante é a proteção do processo eleitoral, que deve seguir os preceitos do voto direto, secreto, universal e periódico. Esses elementos garantem a legitimidade do processo democrático brasileiro. Não é possível, por exemplo, alterar a forma de votação para um modelo indireto, como ocorre em alguns outros países, pois isso violaria o princípio do voto direto. O voto deve ser uma expressão direta da vontade do eleitor, sem intermediários, o que assegura maior transparência e representatividade. A periodicidade do voto também é um aspecto essencial protegido pelas cláusulas pétreas. A cada período pré-determinado, o cidadão tem o direito de participar das eleições e renovar seus representantes. A tentativa de prolongar mandatos ou realizar eleições para múltiplos mandatos de uma só vez, por exemplo, seria inconstitucional, pois violaria essa periodicidade. Esse mecanismo visa garantir a alternância de poder e a renovação constante das lideranças políticas. O voto secreto, por sua vez, é uma garantia da liberdade do eleitor em escolher seus representantes sem qualquer tipo de coação. A confidencialidade do voto impede que eleitores sejam pressionados a votar de uma forma específica por grupos políticos, criminosos ou qualquer outra entidade. Tentativas de modificar esse princípio, como a impressão do voto para conferência posterior pelo próprio eleitor, também encontram barreiras constitucionais, pois colocariam em risco essa proteção fundamental. Além disso, a universalidade do voto assegura que todos os cidadãos, independentemente de raça, gênero, classe social ou nível de escolaridade, tenham o direito de participar das eleições. Discriminações baseadas nesses critérios seriam inaceitáveis. Em especial, a exclusão de analfabetos do direito de votar, frequentemente proposta por alguns setores da sociedade, seria uma grave violação da universalidade do voto, que é protegida pelas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas também protegem a separação dos poderes, outro princípio essencial da Constituição Federal de 1988. A divisão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário é uma característica fundamental de qualquer democracia. Alterar essa estrutura por meio de uma emenda, concentrando o poder em um único órgão ou permitindo que um poder interfira indevidamente nos outros, seria inconstitucional. A separação dos poderes é essencial para o equilíbrio e o controle mútuo entre as diferentes esferas de governo, prevenindo abusos e garantindo a independência entre elas. Um exemplo prático da proteção à separação dos poderes é a impossibilidade de extinção do Supremo Tribunal Federal, STF, por meio de emenda constitucional. O STF desempenha um papel fundamental na guarda da Constituição e na proteção dos direitos fundamentais. Sua extinção não violaria diretamente a separação de poderes, mas, sim, a forma federativa de Estado, uma vez que é o STF quem assegura o respeito às regras constitucionais que estruturam a federação. Vale destacar que, embora a Constituição permita alterações em diversos pontos, ela impõe limites para evitar que reformas estruturais minem o núcleo fundamental do Estado democrático de direito. As cláusulas pétreas funcionam como uma espécie de blindagem, protegendo o texto constitucional contra mudanças que poderiam comprometer a essência da democracia e da federação no Brasil.
Mesmo em questões mais controversas, como a obrigatoriedade do voto, as cláusulas pétreas oferecem uma proteção. Embora seja possível, por emenda constitucional, tornar o voto facultativo, o direito de votar em si não pode ser abolido. O voto, com suas características de ser direto, secreto, universal e periódico, é um direito fundamental protegido. Assim, qualquer tentativa de eliminar o direito ao voto encontraria barreiras constitucionais intransponíveis. Esses dispositivos imutáveis asseguram que as reformas realizadas no texto constitucional respeitem a essência do Pacto Social estabelecido em 1988. A Constituição Federal de 1988 foi criada em um contexto de redemocratização, após décadas de ditadura militar, e tem como um de seus principais objetivos garantir a estabilidade e a continuidade do regime democrático, assegurando que certos direitos e princípios fundamentais não sejam alterados, mesmo em momentos de instabilidade política. A importância das cláusulas pétreas está, portanto, em garantir que mudanças no ordenamento jurídico sejam realizadas de forma responsável e respeitosa aos princípios mais básicos da Constituição. Dessa forma, assegura-se que a democracia, a federação e os direitos fundamentais dos cidadãos permaneçam protegidos contra eventuais abusos ou tentativas de concentração de poder. Em conclusão, as cláusulas pétreas representam uma garantia de estabilidade e permanência dos valores mais essenciais da Constituição Federal de 1988. Elas protegem a democracia, a federação e os direitos individuais, assegurando que o Brasil continue a ser governado por princípios que respeitem a liberdade, a igualdade e a justiça para todos os seus cidadãos. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!